a USE Intermunicipal de Santos e Cubatão, em continuidade ao terceiro encontro em busca pela paz, apresenta a palestra de Vera Nogueira. Deixa eu ver aqui. Boa noite, gente. Então, primeiramente, agradecer a Deus, aos nossos mentores, espíritos amigos, que nos proporcionaram a oportunidade de estarmos hoje aqui reunidos em nome de Jesus, para conversarmos, falarmos mais um pouco de aspectos da nossa bendita doutrina, a doutrina espírita. E eu espero sinceramente poder passar uma mensagem de paz, de esperança, de amor, de entendimento do que é a vida da gente, do que são as leis, as leis divinas, a lei de Deus, e de como podemos nos aproximar cada vez mais do entendimento dessas leis, dessa lei universal, para conseguirmos a nossa tão sonhada paz interior. A USE, aqui da região de Santos, Rui, essa semana está promovendo 4 palestras, onde os 4 palestrantes, incluindo eu hoje aqui, vamos falar sobre a paz. A paz sobre qualquer aspecto. A paz, ela pode ser a paz nos relacionamentos, a paz nossa interior, a paz da vida, a paz nos momentos difíceis, como a gente consegue ter a tão sonhada paz. E quem é que não quer viver em paz? Quem é que não quer ter paz na vida? E é tão interessante que nós, filhos de Deus, espíritos criados sobre a sua essência, sobre essa divindade maravilhosa, nós temos a necessidade da paz. E a paz a gente associa a quê? A felicidade. Se nós não estamos felizes, fica difícil ter paz, gente? O que é essa paz interior, então? Hoje eu vou falar da paz interior, da paz que vem de dentro de nós. Porque eu acredito que ao promovermos a paz interior, a nossa paz, a gente consegue levar essa paz para a nossa vida, contribuir para a paz coletiva, contribuir para a paz da vida de todos aqueles que nos cercam, sejam familiares, amigos, pessoas que trabalham conosco, pessoas que convivem com a gente de alguma forma. Então, por que é tão necessário, por que a gente quer tanto essa paz e às vezes é tão difícil? Por que a gente não consegue, muitas vezes, viver em paz? Quando Cristo esteve entre nós, pouco antes da crucificação, de todo aquele calvário no qual ele participou, ele teve, foi julgado, condenado, julgado ali, sofreu horrores. Ele já antecipava esse destino, ele sabia, porque o Cristo, esse espírito de tanta luz, de tanta energia, a comunicação dele com o Pai era muito mais restrita. Ele conseguia entender o seu destino, e ele conseguia entender esse destino porque ele era resiliente, obediente a Deus, às leis do Pai. Então, pouco antes do destino dele, que ele sabia, pelo qual ele iria passar, ele se reuniu com seus apóstolos, conversou com eles, os apóstolos, indignados, alguns inconformados, ainda não tinham um entendimento maior, apesar de caminharem tanto tempo ao lado do Cristo, ainda era difícil para eles, porque a sensibilidade da perda, dele, o que ele havia já estava sofrendo, a perseguição, enfim. Ao se reunir com eles,
o que ele primeiro passou assim e deixou bem claro para que eles se aquietassem na angústia, no conflito. E ele disse a seguinte frase: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como a dá o mundo. Isso está no Evangelho de João. E o que a gente pode entender como isso? O que é essa paz? O que o Cristo quis dizer? A mensagem do Cristo, ela é bastante enfática quando fala que a verdadeira paz não está na ausência de conflitos. A nossa vida é conflituosa porque a gente vem a este planeta, gente, aptos a passarmos pelos nossos problemas, as nossas dificuldades, as vicissitudes da vida, isso faz parte. Dor, perdas, frustrações. Esses conflitos, eles fazem parte do nosso projeto, né? Da nossa jornada, de um processo de evolução espiritual na qual cada um de nós vai passar, segundo o que foi programado, o que foi acordado. Muitas vezes, deixamos de ter a nossa paz porque nós nos inconformamos com os desígnios da vida. A gente pergunta, por quê? Por que aconteceu comigo? Por que aconteceu na minha família, com um ente querido? Quantas vezes, né? Quantos de nós? Mas se nós formos buscar no Evangelho de Jesus a explicação, na doutrina, no entendimento do que é o processo que todo espírito vai passar, porque faz parte da nossa evolução espiritual, a gente já começa com um entendimento maior do que é realmente a vida. Essa paz, através desse entendimento das leis universais, é um estado interior de serenidade e harmonia. Não é a paz nas coisas, como dizem, nas coisas mundanas, nas coisas materiais. Isso é efêmero, isso a gente consegue, momentaneamente. Mas é uma paz interna, que me traz harmonia, serenidade, que me faz sentir pertencente a uma natureza divina, e isso traz para nós uma sensação de aconchego, de apoio, de que não estamos perdidos, de que nada é em vão, que tudo tem uma explicação, tudo faz parte do processo divino. Isso é justo porque o Pai é justo. A justiça divina, ela é correta. Apesar de ainda espíritos que somos num estágio ainda inferior de entendimento, onde ainda é para nós muito difícil entender os desígnios de Deus, mas quando a gente começa, através da doutrina, buscar esse entendimento, há uma construção, né? Os primeiros passos, bem tímidos, do entendimento do que é essa paz que o Cristo fala. Dessa paz interior, a paz dele. Porque ele trouxe para nós o quê? O Evangelho. E no Evangelho, nas palavras do Cristo, naquilo que ele ensinou, naquilo que falou, a gente encontra a paz, sim. Basta nos colocarmos numa condição humilde e buscar entender o que o Cristo quis dizer, que não é a paz do mundo, mas é a paz dele que ele deixa para nós. Não é a paz do mundo, a paz momentânea, mas sim a compreensão da necessidade, primeiro, do autoconhecimento, do trabalho pelo bem e da aceitação da vontade divina. Tranquilidade interior, sem nos perturbar com as dificuldades que nos cercam. Levar harmonia, paz onde há discórdia, agir com mais tolerância e benevolência. São aspectos do dia a dia que nos fazem agir ou não conforme essas condições.
A vida, ela é dinâmica. Muitos desafios nos são apresentados. Mas à medida que a gente não busca, através de um entendimento maior, de uma serenidade, uma humildade, de entender o porquê das questões da vida, se a gente começa a questionar, a nos vitimizarmos, apesar da dor, de achar, poxa, por que Deus fez isso comigo? Por que as coisas são tão difíceis? Sabe, isso tira a nossa paz. Apesar da dor que muitos nós passamos, seja pelo que for, né? Pelas perdas, pelos desentendimentos, pelas nossas fraquezas, quando não buscamos a paz através do entendimento do Evangelho, a vida fica mais conflituosa. Perdemos a paz. Deixa eu ver aqui. Acho que não está funcionando, tio Rui. Acho que não está funcionando. Acho que é o jeito. Então, que entendemos por paz, né? Como eu já falei para vocês, né? O entendimento de tudo, de toda a mensagem do Cristo, da nossa aproximação, do autoconhecimento, do entendimento do que é a vida e das leis divinas. Buscar essa harmonia através de uma serenidade, do autoconhecimento, do entendimento das leis divinas como o nosso grande roteiro natural que nos auxilia na construção dessa paz interior. O próximo, menino. Como alcançar esse estado de paz? O autoconhecimento, né? O que seria esse autoconhecimento? A doutrina espírita responde as perguntas básicas da nossa vida. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, oferecendo uma ampla visão da vida, não apenas em seu sentido físico ou biológico, mas essencialmente no sentido espiritual. A doutrina, essa codificação divina, nos foi apresentada para que a gente comece, através do entendimento do que é a vida, buscar saber o porquê das coisas. E não cairmos no desespero, na falta de esperança, como se nós estivéssemos na vida soltos, perdidos, sem nenhum apoio. Existe um processo, existe um projeto, desde que nós fomos criados, e conforme as nossas atitudes durante todas essas vidas que nós vivemos, nós vamos traçando o nosso roteiro. Tudo está nas nossas mãos. Deus nos criou com essa capacidade de entendimento. Mas diante dos desafios que nós passamos, criamos muitas vezes dificuldades, fomos pessoas intolerantes, bárbaros, violentos, né? São muitas histórias. A gente vem de um processo de vida, de muitas existências, onde nessas existências nós criamos muitas questões difíceis, que não foram resolvidas, que foram entrando na nossa vida, no nosso perispírito, como se fosse mais um órgão, e que está conosco, e às vezes milhares e milhares de anos de vidas de existência, nós ainda não resolvemos. E estamos ainda, muitos de nós, em processos não resolvidos de existências de milhares e milhares de anos. Intolerância, orgulho, desrespeito, falta de amor, falta de entendimento do que o Pai quer através dos seus ensinamentos, do que o Cristo veio nos trazer para que a gente possa entender o que é a vida, que a doutrina vem só nos trazer a certeza
de que não estamos sozinhos, que não vivemos somente essa existência, que existem outras, que carregamos problemas que não foram, situações que não foram resgatadas, resolvidas, e que ainda hoje, nós ainda insistimos em viver essas situações. O que o autoconhecimento faz? Ele leva o homem ao conhecimento de si mesmo. Então, a doutrina, ela prega o autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer enquanto pessoas espirituais. A nossa essência divina. Esse conhecimento de quem eu sou é necessário para o entendimento de que tudo me acontece conforme a minha vontade, as minhas emoções, os meus desejos. Somos espíritos imortais, isso que a gente tem que entender. Filhos de Deus, dotados da essência divina, ou germe da perfeição. Porque nós, a perfeição vem germinando dentro de nós. Apesar de, ainda estar bem pequenininha essa semente, mas nós estamos caminhando. Ao longo das existências que já vivemos, já avançamos alguma coisa. Mas essa perfeição, relativa, nós ainda não alcançamos. E não vai ser agora que a gente vai conseguir fechar, esse ciclo, porque muitos e muitos séculos, muitos e muitos erros, muitas e muitas faltas. Nós não temos ainda, condição, nós não sabemos, mas nós temos a certeza através da doutrina que as coisas que nós já fizemos lá atrás foram difíceis. Se a gente for olhar a história da humanidade, a gente vê quantos espíritos bravos, muita barbárie colonizou esse planeta. Fazemos parte disso aqui. Salvo raríssimas exceções, mas nós fazemos parte dessas falanges de espíritos que estão aqui para melhorar, corrigir as suas faltas. E quando a gente não tem esse entendimento da vida, isso tira a nossa paz. Porque a gente começa a achar que as coisas que nos acontecem é sempre aquilo, Por quê? Por que não? Não é por quê. Existe um roteiro. Esse germe da perfeição, ele é para ser desenvolvido através dos milênios de evolução num processo constante de vir a ser. Nós estamos evoluindo, ninguém dá um passo para trás. A gente estaciona? Pode estacionar. Não é algo inteligente, não é algo produtivo, mas a gente consegue avançar um pouquinho sempre. A doutrina destaca a reencarnação como parte essencial desse processo evolutivo. Demonstra que somos dotados do livre-arbítrio, somos responsáveis, Deus nos dá o poder de escolha, nos dá a inteligência, a gente tem essa capacidade, sim. Mas como é que a gente está fazendo essas escolhas? Como é que a gente está vivendo diante dos desafios? As escolhas que nos são colocadas, como é que a gente está vivendo isso? A gente está colocando a nossa inteligência que está lá no Evangelho, buscando aquelas lições que o Cristo nos deixou e usando em nosso benefício, sim, de uma maneira inteligente, para que a gente não caia num abismo de erros, de escolhas equivocadas, pautadas no egoísmo, no desrespeito, na intolerância, na vaidade, enfim. Escolhas que, momentaneamente, talvez nos tragam algum tipo de prazer, de alegria, de felicidade, mas no futuro, a gente pode se arrepender, pode trazer alguma coisa de dor, por escolhas equivocadas, baseadas não nas leis divinas, mas na minha vontade equivocada, egoísta. Isso tira a nossa paz.
As pessoas falam assim, a questão da culpa e do arrependimento. Quando a gente faz alguma coisa que não é legal. Brigo com uma pessoa, digo a ela uma série de desaforos, não me calo. Perco a oportunidade de me calar. Uma irmã minha querida, uma vez chegou para mim, eu estava num dia assim, muito chateada mesmo, por conta de um desaforo que fizeram comigo, num grupo de WhatsApp. A gente discutindo umas coisas, uma pessoa foi muito, na minha opinião, me atingiu, eu fiquei muito chateada mesmo. A minha vontade qual era? De chegar lá, fazer, sabe aqueles textões de WhatsApp? Você isso, você aquilo, né? Nossa, aquilo veio, aquela coisa primitiva veio à tona. Mas aí eu me calei. Mas eu me calei não porque eu sou uma pessoa já resolvida, superior, não, foi por orgulho. Porque eu pensei assim, vou ficar discutindo com esse abençoado. Porque no grupo não era só ele, tinham as minhas amigas também. Eu vou ficar discutindo com esse abençoado, que vergonha. Aí eu me calei. Eu não me calei porque eu tive a consciência de que não, é melhor eu ficar quieta. Porque minha irmã uma vez falou para mim isso. O calado vence. O calado vence. Mas não é que vence porque se torna um ser superior. Vence os seus impulsos, as suas imperfeições. Porque diante de um desafio da gente ir lá e dizer um monte de desaforo, né? Chutar o pau da barraca, e aí depois se arrepender, tirar a nossa paz, porque uma hora, né? Mas no momento que você se cala, não é que você está deixando de ser quem você é, de ter a sua razão, mas é aquele momento que você pensa, você raciocina. Será que vale a pena? Será que em um outro momento, numa outra oportunidade, eu poderei chegar para essa pessoa e colocar a minha opinião sobre isso? De uma outra maneira, eu estando mais calma. Isso me trouxe paz. Porque eu tenho certeza que se eu dissesse um monte de desaforo naquele grupo, primeiro que depois eu ia morrer de vergonha, né? Que temperamento. Segundo, que eu ia depois me arrepender, falar, puxa, que mico, né? Eu não sou assim. Eu não deixei essa coisa instintiva falar mais alto. Mas repito, não foi no primeiro momento um ato assim de superioridade, de um ser mais iluminado, não. Foi por vergonha mesmo, né? Por orgulho. Eu falei, não vou dar o braço a torcer. Mas funcionou de certa forma, porque eu me calei. Em outras situações, eu aprendi agora essa lição. Então, às vezes é isso, gente. Não é se calar, se omitir, deixar de ter a sua opinião própria. É saber dar um tempo para que você elabore essa situação e resolva de uma outra forma, uma forma pacífica, trazendo paz. Não é aquela paz, aquele estado, falei um monte, nunca mais vai falar assim comigo. Não é disso que a gente está falando. É um outro estado de paz, de entender que, puxa, é tão bom quando a gente consegue resolver um problema, por mais difícil que seja, onde a gente procura um caminho de que não seja conflituoso, onde a intolerância não impere. Isso é tão bom. E olha que a gente tem esses desafios diariamente. Mas isso é da vida. É assim que a gente evolui. É assim que a gente progride, aprendendo a lidar com os desafios de uma maneira tolerante, pacífica. Isso traz paz, né? A reencarnação é parte essencial do processo evolutivo, demonstra que somos dotados do livre-arbítrio, mas sujeito à lei de causa e efeito, que regula a nossa marcha ascensional rumo à perfeição relativa que nos aguarda a todos, o próximo. Então é isso, a doutrina ela vem me mostrar o que devemos fazer como um roteiro
diante das nossas dificuldades, diante dos nossos desafios, diante das dores pelas quais passamos, e são inúmeras. Dor a gente não julga, a gente não mede, dor a gente sente, né? Dor a gente sente, cada um tem a sua. Gera sofrimento. Sim, quando eu estou com dor, eu gero sofrimento em mim. Mas a maneira como a gente lida com esse sofrimento, através do entendimento de uma lei maior, que é a lei divina, e a reencarnação, ela traz isso para a gente. De que a vida continua, não morremos, a vida continua. Os nossos entes queridos que partiram estão lá na pátria espiritual. E cabe a nós aqui buscar essa paz interior, essa paz bendita, mesmo diante da dor, do sofrimento, mas essa paz do Cristo, a paz de Deus, para que eles lá do outro lado, eles também se sintam em paz, porque eles sigam os seus caminhos, pisando no solo do nosso amor, do nosso afeto, que daqui nós emanamos para eles. Tudo é energia, gente. Vivemos num campo magnético, o nosso planeta é gerado a energia. Somos seres de energia, e se a gente usar a nossa energia de uma maneira negativa, cheia de conflito, a gente não só se prejudica, como prejudica todos os que estão à nossa volta, inclusive aqueles que já se foram. Atitudes que nos tiram a paz. Julgamentos. Eu coloquei aqui alguns, né? Tem muitas coisas que nos tiram a paz, mas eu escolhi alguns, que falam do julgamento. Nossos julgamentos serão sempre os motivos de nossa liberdade ou de nossa prisão no processo de desenvolvimento e crescimento espiritual. Nós temos essa capacidade imensa de julgar aquilo que não aceitamos, aquilo que é diferente de nós. A começar pelas questões religiosas. Se eu acredito na onipresença de Deus, como é que eu posso achar que Deus só está dentro da casa espírita? Como é que eu posso achar que Deus só está no templo católico, no templo budista ou no templo evangélico? Não. Deus está em toda parte. Se eu acredito na onipresença de Deus, eu tenho que entender que cada ser humano, cada um de nós, vai viver essa fé em Deus segundo as suas crenças. E não julgar que o que é diferente não serve, não é produtivo, não alcança seus objetivos. Então, julgar os outros nos traz muitas consequências que nos tiram a paz. Então, são cuidados que a gente tem que ter. O nosso dever, o que seria o nosso dever? Muitas vezes acreditamos que os nossos deveres, em nome de uma salvação, né? Porque tem gente, quem quer salvar o mundo. Vê alguém fazendo, segundo as suas concepções, alguma coisa errada, mas eu vou lá, eu vou salvar. Eu vou mostrar como é que deve fazer as coisas. Então é meu dever. Então aquilo que eu acredito é o que serve para você. Nós temos isso sim, né? Muitas vezes acreditamos que os nossos deveres, em nome da salvação, são corrigir e interferir na vida alheia, sempre acreditando que o roteiro traçado, né, que é o nosso, é o melhor a ser seguido. Como a gente se mete na vida dos outros. Com filho, então, eu tenho 3 noras, viu? Eu tenho 3 filhos homens e tenho 3 noras. Ai, gente, é uma linha assim, uma corda bamba, porque eu sei o que é. Já existe esse arquétipo da sogra, né? Da cobra, né? Sogra, cobra. Imagine, eu de 3. Você 3 vezes sogra. 3 vezes sogra. E cada uma de um jeito, né? Cada uma me vê de um jeito. E eu, aquela corda bamba. Mas por quê? Porque ao interferir em outros momentos, a minha paz foi embora. Quando os netos nasceram, então, Jesus. Aí você, olha aí a prova. Por quê, né? Numa ideia formada na minha cabeça, eu tinha que ser a avó. E a avó de pai, então, né?
A avó materna é chamada para tudo, mas a avó paterna tem que ficar ali, tomar um cuidado, porque tudo... Ai. Mas graças a Deus, graças a essa doutrina, né, do entendimento que esses espíritos todos estão aí convivendo conosco para juntos crescermos, eu acho que eu dei um passozinho adiante. Consegui um pouquinho de paz. E eu vivo com elas três na paz. Né, no entendimento de que cada um é de um jeito, cada um tem uma formação, cada um vem de vidas passadas, de vivências, e que se a gente está aqui nesse caldeirão, que a gente faça uma boa sopa disso, né? Porque a doutrina traz para a gente esse entendimento, que nada é por acaso, que nós vamos avançar. A falta ou incapacidade de perdoar nos traz sentimentos negativos, emoções pesadas e difíceis, atrapalhando nossa jornada de crescimento e entendimento das leis divinas. Isso tira a nossa paz. Porque a gente tem um entendimento do perdão muito maior do que a gente realmente consegue, né, elaborar. Perdoar, gente, não é achar que aquilo que te aconteceu vai deixar para o lado, porque causou em nós alguma coisa. Alguma coisa aconteceu, mexeu com as nossas emoções, mas como é que eu lido com essas emoções e atuo, ajo dentro da minha vontade? Quando a gente perdoa, eu acho que nesse momento em que nós estamos vivendo, eu acho que se a gente pegar diante daquele problemão que me torna incapaz de perdoar a pessoa que me fez sentir aquela dor, aquele problema, enfim, causou alguma coisa para mim muito ruim. Mas é difícil, né? Ainda estamos no processo de crescimento, mas a doutrina já me faz entender que se eu momentaneamente, pelo menos sair, né, dessa coisa, desse miasma negativo, de rancor, de raiva, né, de rogar coisas, ai, tomara que essa pessoa que me fez isso, sabe, rogar praga, aquela coisa que a mãe da gente falava, para de rogar praga. Eu acho que só de a gente sair desse núcleo pesado que só nos tira a paz e buscarmos de longe observar aquela situação de uma outra forma, parar de emitir pensamentos negativos, desejar coisas ruins para aquele que me fez mal, já é um avanço. E não é porque nós perdoamos, porque existem situações que a gente até consegue perdoar. Não é porque eu perdoo A ou B, que aquela pessoa que me fez mal, que ela está isenta de ser julgada pelas leis divinas por aquilo que ela me fez. Só que isso é com Deus, é com a espiritualidade, não é comigo. Não cabe a mim vingança. Resolver ali, olha, eu vou resolver essa situação. Porque isso vai tirar minha paz, isso vai gerar culpa, dor. Isso não traz paz para a gente. Então, a incapacidade que eu chamo aqui, é quando a pessoa mergulha nesse sofrimento de vingança, de raiva, e não consegue enxergar mais nada na sua vida. Isso tira a nossa paz. E as preocupações, gente? A preocupação, na verdade, a estratégia dela é nos manter distantes do momento presente, imobilizando as realizações do agora em função de coisas que poderão ou não acontecer, certo? Porque nós não temos o controle de tudo. Nós não temos o controle de tudo. E nós navegamos nessa vibe de achar que a gente tem o controle de tudo. De que tudo a gente vai evitar para não ter sofrimento, para não ter dificuldade, carrega o mundo nas costas, atrai para a gente problemas que não são nossos,
Vidas que não são nossas, a gente deixa de viver a nossa vida achando que vai resolver a vida do outro. E quanto à nossa vida, a gente fica pensando, então no futuro eu não quero que aconteça isso, não sabe nem se vai acontecer. E deixa de viver o agora. Olha para o passado, não como algo que nos oriente, mas algo que pega e pesa, né? Culpas, arrependimentos, enfim. E não vive o agora, a construção da nossa vida agora. Hoje foi o futuro de ontem. O que eu fiz ontem para hoje eu ter um dia melhor? Fiquei me preocupando com o que ia acontecer hoje? Ou trabalhei através de um pensamento positivo, de ações, de energias positivas, pautadas na doutrina, buscando o grande auxílio que nós temos, que é o Evangelho de Jesus. Então as preocupações, gente, de querer não que nada aconteça, né? Aquela coisa de querer resolver o problema de todo mundo, isso nos tira paz. E muito. E como alcançar a paz interior? Menos rigidez diante de nossas imperfeições. Somos seres imperfeitos, mas vamos melhorar. Calma, não vai ser nessa vida, mas são os caminhos, né? São os caminhos do entendimento, da luz, das leis universais. Menos culpa e mais entendimento do nosso processo evolutivo pelo qual passamos. Somos seres imperfeitos, mas é um processo. Vamos lá. Vamos ter fé nas nossas atitudes, de que somos capazes de melhorar, sim. Entendendo melhor a si mesmo, né? A coisa do autoconhecimento. Tendo a capacidade de entender o meu irmão e saber de fato quais são os agentes promotores, dinamizadores do estado de paz e harmonia. Né? Vamos olhar em volta da nossa vida. Os japoneses chamam isso de Ikigai. Ikigai é quando a gente tem coisas na vida que nos trazem prazer, que nos fazem acordar. É o motivo da gente acordar todo dia. Né? O meu é ver meus netos. É um dos meus Ikigais. Vir para o centro, vir para a evangelização. Sou trabalhadora dessa casa há quase 30 anos, né, Rui? Tu já é 35, quase 30 anos. E como me traz alegria, motivação, entendimento para a minha vida, como isso me ajuda diante dos obstáculos pelos quais eu tenho que passar, as amizades que construí aqui. Isso são agentes dinamizadores da minha paz. É onde eu procuro, são os recursos, nos momentos de dificuldades, eu sei onde encontrar a minha paz. Aqui dentro dessa casa e em outras casas nas quais, né, casas irmãs, nas quais a gente também, né, já construiu uma amizade. Compromisso com o bem. A paz interior se fortalece quando nos comprometemos com o bem, agindo de acordo com os ensinamentos de Jesus, pois o Evangelho é o roteiro seguro da nossa evolução. Seguir o Evangelho, procurar entender. Ali estão as respostas para os meus desafios, para as minhas dificuldades. A oração, a prece, a caridade. Isso nos traz paz. Olha, o bem quando a gente consegue fazer algo de bom para uma pessoa. Às vezes é um bom dia, um sorriso para o zelador do prédio, para o porteiro do prédio, né? Por pessoas que estão ali contribuindo com a nossa vida no dia a dia, e muitas vezes aquela pessoa a gente vê ela diariamente há anos e a gente nunca conversou sobre a vida dela, se está tudo bem, não sabe nem quem é a família, nunca convidou para tomar um café com você, né? Às vezes essas pessoas que estão ali contribuindo, porque se não é o zelador, se não é o porteiro, quantos dissabores que a gente tem? E tantos outros anônimos, que não são anônimos, são seres que estão ali contribuindo com a nossa paz, e a gente é indiferente para eles. E quando a gente consegue reverter isso, isso dá uma paz, gente.
uma sensação de conforto. É essa harmonia interna que o Cristo falou. Essa é a paz que ele quis deixar para nós. Não a paz do mundo, efêmera, mundana, como ele fala, mas é a paz da certeza de que não estamos sozinhos, de que existe um caminho, que existe um roteiro, esse roteiro é o Evangelho. E o amor, entender que o amor é a essência primordial de nossa própria evolução espiritual. Sem amar, como ser feliz? E como ser feliz se eu não tiver paz? Paz e amor. É isso que a gente tem que buscar. Primeiramente em nós. Mudando comportamentos viciantes que só nos fazem nos sentir conflitantes. Sabe aquela angústia que às vezes a pessoa não sabe nem por que está sentindo? É porque se afastou das leis naturais. Aceitação, para terminar, da vontade de Deus. Aceitação da vontade de Deus. O amor de Deus programou-nos simples inicialmente. Somos simples. Era aquele espírito ali para evoluir. Para permitir que nos desenvolvêssemos de forma gradativa até atingir plenitudes e totalidades. Temos, pois, que seguir essa programação da natureza, ou seja, caminhar dentro desse projeto, estabelecido pelas leis universais, para atingirmos a nossa integração como seres espirituais. Então, aceitar a lei divina, a vontade de Deus, traz paz para conosco. Lutar contra isso com revolta tira a nossa paz. Porque fugimos de uma natureza na qual nós pertencemos. Não existe a natureza divina e nós à parte, não. Nós fazemos parte de um todo. E a essência para que esse todo viva em paz é o amor. O amor que está contido dentro de Deus, que vem e nos abraça, nos fortalece sempre que caímos e de joelhos olhamos para Ele e pedimos: Pai, dai-me forças, com humildade. E Ele traz aquilo que nos levanta, que nos ergue e que nos devolve a paz. Aceitar que a vontade de Deus seja feita é parte da jornada para a paz, aliviando nossos pesos, culpas e medos. Aceitar a vontade de Deus. Porque a vida ela continua, ela é dinâmica. Nada termina aqui. Não há mal que dure para sempre. Tudo passa. Tudo se reveste de amor. Porque esse magnetismo desse planeta depende dos nossos pensamentos positivos, de fé nas leis divinas, para que ele caminhe, para que a natureza, a ecologia, o ar que respiramos, as florestas, a vida siga. Depende de cada um de nós. É Deus agindo através de nós. Nós somos os instrumentos de sua paz. Eu quero... Pode ir próximo. Aqui a referência bibliográfica e no próximo, mais uma vez a mensagem. Deixo-vos a paz, a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Para terminar, gente, eu gostaria de fazer uma oração onde eu vejo a paz de Deus, a paz do mundo, o amor em toda a sua plenitude, que é a oração de São Francisco de Assis. São Francisco, que veio a este mundo, e eu me emociono toda vez que eu penso da sua trajetória, de tudo que ele trouxe de amor, de humildade, de abnegação. Ele foi o Cristo vivo, né? Ele foi o Evangelho vivo. Para terminar, eu gostaria de fazer a oração dele, pela promoção da nossa paz interior, para que a gente possa levar essa paz para o mundo. Porque quando a gente está em paz, todos à nossa volta começam
a sentir essa paz e a vibrar nessa mesma energia. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Que todos nós possamos ter nessas ferramentas da construção da nossa paz, porque a gente precisa, né? Deus, Ele oferece, Ele trouxe o Cristo para nos ensinar, né? Para não deixar a paz dele, para a gente construir a nossa, para sermos felizes. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês, essa paz que Ele deixou, que vocês possam vivenciá-la em seus lares, por onde vocês forem, né? Com seus familiares. Nossa, como as famílias precisam de paz e de amor, por um mundo melhor, por um mundo por menos conflito e principalmente pela nossa felicidade, que é isso que o Pai quer. Muito obrigada pela atenção de vocês, que Jesus os abençoe e até uma próxima oportunidade, meus irmãos.